Bem, saudações, está no ar o podcast Na Desportiva. Esse é o primeiro episódio e neste primeiro episódio temos um convidado mais que especial, Igor Nascimento. Cota, tudo tranquilo? Apresenta-se para a nossa audiência. Bom, primeiramente agradecer, não é, pelo convite, Romilson, para fazer parte desse podcast. Dizer que sinto-me honrado por ser o primeiro convidado e parabenizar-vos por essa iniciativa brilhante. E penso eu que precisamos de iniciativas do gênero, de maneiras que possa haver mais interação, mais comunicação entre os intervenientes, ou seja, os stockholders, ou então aqueles que intervêm direto ou indiretamente no futebol. E, portanto, agradeço pelo convite. Bom, apresentando-me, conforme o Romilson disse, eu sou o Igor Nascimento, não é? De nome completo, Mbanino Igor Samu Nascimento, antigo futebolista angolano. Joguei em várias equipas em Angola, portanto fui formado nas escolas do Clube Desportivo Interclube e estive em várias equipas a nível do Girabola, não é? Joguei, para além do Interclube, estive no Benfica de Luanda, estive também no Recreativo da Kaala, no Bravos do Maqui, no Asa, no União Sport Clube do Uís. Girou o país inteiro. Exatamente. Eu dito que, aliás, eu, graças a essa experiência que eu vivi a nível do futebol, que me dá garantias, pelo menos que me dá segurança de poder afirmar que conheço de facto muita coisa sobre o nosso futebol, portanto, sem querer ser pretencioso, mas eu acho que andar nessas províncias, nestes clubes todos, clubes grandes, clubes pequenos, clubes médios, portanto, eu conheço mais ou menos a realidade de um modo geral do nosso futebol. Portanto, foram 5 províncias diferentes, 6 clubes de 5 províncias diferentes, portanto não é em vão. Então passei nessas equipas todas, também fui internacional jovem, sub-17, sub-20, sub-23. Pronto, infelizmente não pude ser internacional A. Tive também uma passagem durante 3 anos ou 4, uns 3 anos e meio no exterior, em que comecei pelo clube africano, aqui na Tunísia, o clube que agora jogou contra o Académica do Ludiz. Depois fui para a Turquia, fui para a Finlândia, tive uma passagem em França e em Suíça, mas não joguei por razões administrativas. Na altura eu ainda estava ligado ao Interclube, na altura em que fui para lá, e atendendo a maneira que eu saí na altura do clube, fugiu. Como se diz, eu tive que sair do clube naquela altura, porque eu entendia que as coisas, pronto, motivos que prefiro nem aqui apontar, mas pronto, tive que sair e não me tinha sido dado, ou pelo menos não enviado o CTI para poder atuar naqueles países, porque tinha clubes de facto interessados em mim. Portanto, são coisas do passado. E, portanto, também a experiência que eu tive a nível do internacional, assim como aquela que eu tive a nível nacional, dos clubes em que eu joguei, penso eu que de certo modo foi uma escola para mim, onde aprendi muita coisa, desde línguas, desde a realidade, tanto daquilo que acontece nos outros países. Aquilo realmente produziu em mim uma certa bagagem, exatamente, uma certa bagagem, um know-how que eu procuro explorar e se calhar colocar em prática atualmente no futebol enquanto dirigente desportivo. Mas não foi só futebolista, foi também comentarista desportivo e agora é dirigente desportivo. Sim, realmente fui também comentador desportivo, mas eu sempre digo que tornar-me comentador desportivo foi apenas um trampolim, foi apenas para já não foi por acaso, até eu chegar a dirigente desportivo, porque eu, assim que termino a minha carreira em 2014, eu depois fiquei a questionar-me, como qualquer jogador, quando chegar no final da carreira, o que seria de si no pós-carreira, e eu naturalmente também passei por isso. Eu perguntei-me, portanto fui analisando e procurar saber o que eu podia fazer para contribuir, não só para a sociedade, mas acima de tudo para o futebol. Mas na altura já sabia que continuaria ligado ao desporto? Eu tinha a certeza absoluta, porque eu acho que é muito difícil alguém que durante mais de 20 anos, 15 ou 20 anos ligado ao futebol, e de repente mudar por uma outra área, porque o futebol
é aquilo que eu melhor sei fazer, aquilo que eu melhor entendo, e é onde eu acho que eu melhor posso contribuir para a sociedade. E a partir daí eu decidi começar pela imprensa, não é? Porque foi mesmo assim, foi algo que eu portanto, preparei mesmo. Portanto, eu decidi começar a fazer comentários, ok? Porque eu sabia também que, de certo modo, comparadamente àquilo que é, de um modo geral, a realidade dos nossos jogadores. E na altura, por onde é que começou? Sim, vou chegar aí. Eu sabia que, em termos de eloquência, em termos, se calhar, da fala, já tinha alguma qualidade, já tinha alguma facilidade em poder me exprimir, e eu decidi começar pelo canal internacional, porque na altura, até chegar a outros canais era um pouco complicado. Lembro-me de ter em contato com alguém que eu conhecia no canal internacional em línguas da Rádio Nacional de Angola, a dona Passi, se ela estiver a me ouvir, um abraço para a mamãe Passi. Foi, na verdade, ela quem entrou em contato com pessoas. Ela trabalha ou trabalhava, não me lembro, não sei se continua lá, porque nós frequentávamos a mesma igreja. Daí ela deu a conhecer ao pessoal que havia um jovem interessado em fazer parte do vosso leque de comentadores em inglês e em francês, e foi assim que eu fiz o meu primeiro programa. Observaram, me viram que eu estava em condições, daí fui Na altura foi em que língua? Eu fiz em francês e em inglês, e depois também tive alguns convites para fazer em Lingala. Então, e chegou a fazer? Sim, cheguei a fazer alguns programas, alguns comentários, alguns jogos da seleção, e até mesmo do Girabola eu fui fazendo. Então, a partir daí, com as divulgações das redes sociais, essa coisa toda, também trabalhei um pouco a minha imagem a nível das redes sociais. Foram surgindo outros convites, e depois eu também, para além de comentar neste canal, também tinha algumas abordagens nas minhas páginas das redes sociais, essencialmente o Facebook, onde eu fazia comentários dos jogos, das realidades atuais do futebol, dos casos. Eu dava a minha opinião, algumas vezes com alguma polêmica, outras vezes com pouca, e aquilo foi também atraindo muita gente, foi acompanhando-me. E depois também o que depois foi muito importante também para mim é que eu depois aderi a Claque Magazine, certo. Não é? Paulo de Angola. Exatamente. Também, eu lembro-me na altura, a Claque Magazine fez um comunicado anunciando que estava a recrutar colaboradores, e eu sabia que não era jornalista, mas eu sabia que a nível do comentário desportivo, a nível da análise de jogo e a análise de certos fenômenos desportivos, essencialmente do futebol, eu podia também contribuir. E eu, na altura, fiz a minha candidatura, portanto enviei o e-mail ao e-mail que se indicou, depois tive a resposta positiva, e fui colaborando com a Claque Magazine, com jogos, comentários, fui também tentando escrever, e depois a Claque Magazine na altura sugeriu com que eu tivesse uma coluna onde eu podia crônica. Exatamente, onde eu podia fazer abordagem de alguns temas ao meu critério, mas muito ligado àquilo que era a realidade do momento do futebol. E esta coluna denominava-se Defesa-Ataque, e era algo de facto muito polêmico, era muito contundente. Exatamente, era muito. Eu lembro dessa fase. Era muito, extremamente crítico. E aquilo, pronto, foi também um boom, na verdade, na altura, no Facebook, ganhou muitos leitores, muitos seguidores, e aí as pessoas também foram me conhecendo. Muita gente, se calhar, na altura não me conheceu de facto como jogador, porque é verdade que eu não fui muito famoso, mas a partir daí as pessoas foram interessantes mais em mim, e depois, lembro-me, recebi um convite da TV Palanca, não é? Através Mas desculpa, ainda sobre a Claque Magazine, eu conversei há tempos com o Paulo de Angola e o Cota Miguel, a quem mando um forte abraço, e sei que, por exemplo, o Ataque Defesa é a segunda melhor crónica de todos os tempos da Claque Magazine, depois do Sem Filtros Nem Tabus, que não era escrito por mim. Honestamente eu não sabia disso. Depois do Sem Filtros Nem Tabus, que foi escrito por mim. Eu lembro-me na altura, inclusive, quando nós tomamos essa decisão, o Paulo, pronto, tu sabes que o Paulo também é um pouco polêmico. Um pouco não. E eu na altura estava assim um pouco reticente. O Paulo dizia, não, escreve,
Antes eu ficava assim, chocado, mas depois quando entrei já mesmo no ritmo, aquilo foi muito contundente. Inclusive eu lembro-me, houve um jogo na altura, o Beto Bianchi, o antigo treinador do Petro Sim, de sim. Luanda, ele acumulava as funções do treinador do Petro e também foi emprestado à seleção nacional. Lembro da fase. Ele teve algumas decisões que eu achei que não eram assim tão coerentes na altura, dentro daquilo que era a minha análise, e eu bati fortemente no Beto Bianchi, que por acaso hoje somos grandes amigos. Se estiver aí a me ouvir também, um abraço para si. Eu acho que é um treinador que de certo modo contribuiu muito para o nosso futebol, pese embora não tenha tido resultados desportivos em termos de títulos para o Petro, foi mesmo pena, mas eu acho que pela sua maneira de ser, pela forma que ele arrumava as suas equipas, exatamente, foi um treinador que acabou por contribuir. E o Mister na altura, nós nem nos conhecíamos, ele localizou-me pelo Facebook, mandou-me umas mensagens, uma bíblia, exatamente, a reclamar de que não é assim, essa coisa toda, pronto. Mas na verdade a Claque Magazine foi muito importante para a minha ascensão. E depois, enquanto eu fazia parte da Claque Magazine, também já tinha tido algumas intervenções na TV Palanca, quando fui convidado pela edição, principalmente pela minha amiga a Juliana, que na altura praticamente não nos conhecíamos, tornamos-nos amigos depois daquele programa. Estive lá durante 2-3 meses, e depois a Claque Magazine teve um convênio, se assim posso dizer, com a Rádio Unia, onde, portanto, nós tínhamos 2 programas às segundas-feiras, não, aos domingos e às sextas-feiras, se não me engano, onde falávamos do Girabola, eu, o Paulo de Angola, Constantino Tito, o Valor de Acambata, inclusive o Marcial Batunina também já esteve, o próprio Eric Xangalala. Portanto, muita gente realmente que na altura estava a começar o jornalismo desportivo e até mesmo o comentário desportivo. Foram programas extremamente interessantes. Falávamos sem tabus, falávamos sem receio, e a gente, quando tivesse que criticar, criticava, quando tivéssemos que elogiar também, elogiávamos, e éramos mesmo muito contundentes. E quando é que chega a Zap? Porque eu acho que acabou por ser também, pelo menos em termos de imagem, o pico da valorização do Igor enquanto opinion maker. Sim, exatamente. Foi logo a seguir, quando eu, portanto, estive na Rádio Unia, conforme eu disse, também com apoio da Claque Magazine, que tinha um convênio com esta rádio. Eu lembro-me, foi num certo dia em que na altura havia o Constantino Tito, ligou-me a dizer que se eu tinha disponibilidade para ir a Zap, não é? Porque eles estavam a precisar de um comentador, porque parece que os comentadores estavam indisponíveis. Um dos comentadores na altura da Zap estava indisponível. Eles convidaram-me e eu disse, ok, tá bom, estou disponível. Mas eu, mais tarde, é que eu me apercebi, em conversas com Jaime Pedro, que na altura também era um dos apresentadores, porque foi por acaso, o Jaime Pedro era jornalista, não é? Da Zap, mas também colaborava na Rádio Unia. E foi o Jaime na altura que solicitou, e pronto, quando fui para lá, fizemos o programa. Na verdade, eu confesso que o primeiro programa não foi nada fácil, estive muito nervoso, porque era, na altura, tu sabes o que representava a Zap. Sim, hoje sim. A Zap se calhar baixou um pouco, mas a televisão com maior audiência. O programa Apito Final, sim. Depois Bola na Rede, na altura era o Apito Final. Tinha muita audiência na altura. Acho que lembro que Celestino Gonçalves, o Vasco Inguri, na altura o primeiro programa foi com Celestino Gonçalves, foi mais ou menos. O segundo programa já com Vasco Inguri. O terceiro também foi com Vasco Inguri. Aí, não, o terceiro foi com Vasco Inguri, onde eu, de facto, penso eu que consegui, de certo modo, convencer o pessoal da Zap, apesar de que ainda tinha algumas debilidades, ainda não tinha mesmo aquele hábito de estar diante das câmeras. Na verdade, a televisão é muito diferente da rádio e do comentário na internet. Então, eu ainda parecia meio nervoso, às vezes, nas minhas intervenções, mas aos poucos fui me acostumando, fui me adaptando. Eu lembro-me que na altura foi o Vasco Inguri, penso eu, que terá dado o aval, porque o Vasco Inguri, depois do programa no final, começou a fazer alguns comentários, a dizer, o Igor, de facto, é um comentador que vale a pena apostar, jogou futebol, é jovem e tem uma linguagem muito clara e tem boas abordagens. E, então eu acho que é melhor aproveitarmos o Igor para os jogos, para os programas.
Daí, assim, depois, passado umas 3 semanas, eu já não ia no programa. De repente ligaram-me que eu tinha que fazer um jogo no sábado. Lembro, o primeiro jogo foi entre o Bravos do Maqui e o Petro de Luanda e o Bravos do Maqui no 11 de novembro. Fiz o jogo com outro amigo, o Ali Neto, que também na altura era um dos narradores. E na verdade, depois do jogo, recebi muitos elogios de muita gente enviou mensagem nas redes sociais. O Honorato Campo, Honorato Silva, desculpa, Honorato Silva, O muita gente, Esportes. exatamente, porque da maneira que realmente a gente fez aquele trabalho, parecia que eu já estava acostumado, fiz de uma forma tão, com uma sintonia de tal modo com Ali Neto, que parecia que eu já estava lá há muito tempo. Então, daí em diante, a SAP chamou-me, fizemos o contrato e fiquei lá durante os 3 anos. Hoje o Igor é conhecido como presidente da ANFA, também pela notoriedade que o trabalho da ANFA tem na defesa dos futebolistas. A ANFA, que é a Associação Nacional dos Futebolistas de Angola. Como é que surge a ideia de formar uma associação que vai tratar de defender os interesses da classe dos futebolistas? Quando e como é que surge este interesse? Olha, Romilson, como eu dizia inicialmente, eu já tinha preparado, não, se assim posso dizer, já tinha estruturado o meu plano de pós-carreira, dizendo que teria que passar pela imprensa, porque é o meu que eu acho que na altura eu entendia que era o ideal, porque dificilmente eu sairia de onde eu estava, de atleta, e depois passar diretamente para dirigente de um clube. Não, eu sentia que não havia muitas possibilidades para tal. E a partir daí, mas eu acho que tu sabes que eu sou cristão e eu vivo muito da fé. Eu acredito muito, acredito em Deus, acredito muito, portanto, na palavra de Deus. E eu sabia que a qualquer altura alguma coisa ia acontecer e que iria, se calhar, fazer com que eu me tornasse dirigente esportivo, desculpa. Eu sempre dizia que tinha que passar por aquilo. Depois de eu ter tido uma certa imagem, de eu ter já tido algum reconhecimento por parte das pessoas de que era alguém que entendia do futebol. Com capacidade. Exatamente, com capacidade, pelas minhas abordagens, pelas competências que eu adquiri enquanto jogador. E depois, quando digo competências, eu me refiro mais àquilo que tem a ver ao conhecimento do futebol de um modo geral. E depois, eu lembro-me também que eu tive que fazer uma formação. Eu, quando comecei a fazer as formações de treinamento esportivo, não é, na TEFA, na altura eu nunca fiz isso com o intuito de realmente ser o treinador, porque eu sempre, desde que terminei de jogar futebol, eu já estava consciente de que não tinha perfil para ser treinador, mas eu sempre achei que contribuiria melhor para o nosso futebol como dirigente esportivo e não, se calhar, como treinador. E eu sempre fiz as formações, portanto, com o objetivo de adquirir mesmo conhecimento do lado científico do futebol. Jogo. Exatamente, para que eu, como dirigente esportivo, também saiba, como comentador esportivo primeiramente, porque um comentador deve dominar as terminologias do futebol, deve conhecer o lado científico do futebol, para que quando tu estiveres a fazer uma abordagem, as abordagens sejam de facto coerentes e que eu saiba chamar os nomes, as coisas pelos seus nomes. Uma abordagem mais técnica. Exatamente, a linguagem técnica do futebol, a esquematização tática, os princípios do futebol, como é que funciona. E então era preciso eu ter esse conhecimento enquanto comentador, mas também para aquilo que seria a minha carreira como dirigente esportivo. Daí em diante, quando comecei a fazer os comentários, ainda como comentador da ZAP, como é que surge a ideia da criação da associação? Eu lembro como se fosse hoje, estava na Shoprite do Palanca a fazer compras e de repente recebo uma chamada de jogadores de um clube, que prefiro sempre nunca falar deste clube, que na altura era um clube que não era de Luanda, era do interior, e os jogadores estavam a passar momentos difíceis, não é? Porque não estavam a ser pagos, não comiam praticamente, e quase que estavam a ser arruaçados do local onde viviam, e os miúdos como tinham contacto comigo, e eu sendo alguém da imprensa, eles contactaram-me para que eu ajudasse a espalhar, se posso dizer, a informação, para que se calhar haja sensibilidade dos dirigentes do clube e de outras pessoas para poder ajudá-los. E eu, na verdade, na altura, contactei algumas pessoas da imprensa, dei a conhecer, mas depois ficou aquilo, mas por quê? Até quando? Até quando vamos ter os jogadores a passarem momentos difíceis e não há ninguém que os acuda, não há ninguém que os defenda? Daí
eu comecei a pensar, e que tal se eu criasse uma instituição que defendesse os direitos dos jogadores, que velasse pelo bem-estar dos jogadores. E na altura eu confesso que eu nem sabia se seria associação, se seria sindicato, se seria união, se seria... Pronto, criei essa ideia e eu lembro-me que no mesmo local onde eu estava, a primeira pessoa que eu liguei foi o meu grande amigo, o meu grande parceiro, Paulo de Angola. Eu liguei para ele e coloquei a situação, não é? Olha, o que tu achas em função disso e aquilo, se a gente criasse uma instituição desta natureza? Isso seria boa ideia, né? Agora temos que procurar saber se já existe de fato algo do gênero, porque tu sabes, muitas das vezes as instituições existem, mas não têm visibilidade. Não têm visibilidade, não atuam, não trabalham. Temos vários exemplos em Angola que nem adianta mencionar. E eu na altura lembro-me que liguei também para o Aquá, exatamente, o Fabrício, falei com ele. Liguei para como ideia, olha, a ideia é essa. Ele disse, não, a ideia é boa, por acaso também já tinha uma ideia do gênero, mas infelizmente em função da situação que eu tenho com a FIFA, e já não pude avançar. Lembro-me que liguei para o professor Miller Gomes, também encorajou-me, disse-me, se dá para avançar, avança. Liguei para o professor Oliveira Gonçalves, que eu acho que são das 3 pessoas que eu tenho muito boa relação e muito respeito, e eu acho que são pessoas que entendem do futebol, do nosso futebol. Então o professor Oliveira também encorajou-me na altura, embora ele esteve um pouco reticente pelo facto do nosso futebol estatutariamente não ser profissional, mas ele encorajou-me também. E depois, a seguir, quando falo com o Aquá também, portanto, falou-me também, e inclusive deu-me o número do contato do Joaquim Evangelista, que é o atual presidente do Sindicato de Jogadores de Portugal, dizendo que podia me ajudar. E daí a ideia partiu, a gente foi amadurecendo, fomos reunindo. Lembro-me, a primeira reunião que nós tivemos foi num dos hotéis, posso dizer o nome, no Hotel Ágata, aqui no Morro Bento. Esteve eu, o Bem-vindo Regresso. Claro, pode dizer o nome, depois vamos passar a fatura da publicidade. Esteve o Nelson Casumiro, esteve o Mateus Galeano, esteve o Paulo de Angola. Reunimos, criamos as primeiras ideias. Depois o elenco alargou-se, né? Chegou o Aspirina, chegou o Grau, chegou o Danilson Mateus, enfim, chegou uma série de pessoas que também levaram, portanto, avante o projeto. E começamos com a Constituição. Os nossos amigos de Portugal vieram, realizamos uma conferência no Hotel Epixana, e depois comunicamos, não é? Demos a conhecer, criamos a página da rede social, começamos a ir atrás dos associados, legalizamos. Inicialmente o projeto nós gostaríamos que fosse de facto denominado sindicato, inclusive começou desta forma. Sim, contactamos a UNTA, e que também foi trabalhando conosco, mas em função de alguns obstáculos a gente foi encontrando no decorrer deste percurso. Entendemos que tínhamos que passar por uma associação em vez de sermos de facto um sindicato, que no nosso entender não há muita diferença, porque o objetivo praticamente é o mesmo. Aliás, não é em vão que a nível da FIFPro, por exemplo, as associações que defendem jogadores têm 3 denominações, portanto, sindicato, união e associação de jogadores, que no fundo desempenham praticamente a mesma, portanto tem praticamente o mesmo papel. E daí foi a legalização, a eleição, a adesão à Federação Angolana de Futebol como membro ordinário, e a FIFPro e o resto até onde estamos. Muito bem, já vamos voltar a falar da ANFA mais lá para frente. O Cota disse que passou por 5 províncias de Angola enquanto futebolista e que também jogou no exterior. E eu acho que era importante falarmos um pouco sobre a questão do contexto do futebol angolano hoje, e muito também em comparação com o futebol angolano no passado, na altura em que era um jogador no ativo. Nós sabemos que a situação econômica do país mudou para negativo, sabemos que o país já não tem a mesma estabilidade, mas o que eu queria perceber é se o futebol angolano, na altura em que o Igor era um jogador profissional, era mais organizado e haviam melhores condições para os atletas do que existem hoje. Se isso é uma verdade ou se é uma utopia? Bom, primeiro corrigir. Não sei se foram 5 províncias. Acho que eu estive em Luanda, Uambo, Uís e Mochico. São 4 províncias. Ok. Sim, penso que são 4 províncias. Bom, respondendo à tua pergunta, normalmente eu gosto sempre de separar um pouco, porque
Eu lembro-me, comecei a jogar sênior na equipa do Interclube no ano 2020. Estamos a falar de um período... 2020 não. Desculpa, no ano 2000. E na altura ainda estávamos em período de guerra, em que o contexto era diferente, ainda havia muitas dificuldades. Lembro-me que na altura a única equipa que de facto tinha saúde, as únicas equipas que ainda tinham saúde financeira era o Petro de Luanda, o 1º de agosto e se calhar o Sagrada Esperança. O Inter na altura não era uma equipa? O Inter na altura ainda não tinha dinheiro, esquece, o Inter ainda passava imensas dificuldades. Quando, por exemplo, falamos de saúde financeira do Petro e do 1º de agosto, estamos a falar de equipas que conseguiam oferecer, por exemplo, em média, que tipo de condições salariais aos seus jogadores? Olha, na altura já havia jogadores que ganhavam $1.000, por exemplo, que era muito dinheiro naquela altura. Já recebiam dinheiros de contrato, já recebiam prêmios de assinatura, né? As luvas, já faziam contratos com casas, na qual tinham direito a casa, a viaturas, e o Inter ainda estava muito distante disso. As outras equipas praticamente viviam de migalhas, e penso que naquela altura o contexto ainda era um pouquinho diferente, e depois, se calhar, começando a partir dos anos 2002, após a assinatura do Acordo de Paz, as coisas começaram a melhorar. O Inter também começou a ganhar algum poderio financeiro, surgiu a construção do estádio 22 de junho, as estruturas que o Inter tem agora. O Sagrada também foi melhorando, embora o Sagrada teve um tempo em que houve uma queda drástica em função, penso eu, da queda do preço dos diamantes na altura. Inclusive o Sagrada desceu de divisão, penso que foi em 2006, 2007. Então naquela altura não havia tantas condições, havia ainda muita dificuldade por parte dos clubes. Penso eu que o pico do nosso futebol, em termos daquilo que foi o auge do nosso futebol em termos financeiros, começou aí a partir dos anos 2006, 2007, falo de um modo global, embora o Sagrada esteve em baixo. Então, naquela altura, até mais ou menos 2008, 2000, que agora recentemente que as coisas começaram também a decair um pouco. Se calhar um pouco depois de 2014. Penso que durante esta fase, 2007 até mais ou menos 2017, 18, penso que foi a altura em que realmente houve muito dinheiro a nível do futebol. Fiz essa pergunta porque chegou uma fase em que no Girabola começamos a ouvir falar de grandes contratos, começamos a ver jogadores que jogavam na Europa a vir para Angola. Portanto, é mais ou menos esse período, principalmente 2009, 10, 11, 12, aí quase 2012, esses 4 anos de facto foram, 2013 também, foram anos em que houve de facto muito, mas muito dinheiro. Pena é que nós não conseguimos conciliar. Portanto, não fomos suficientemente inteligentes, falo de um modo geral, os dirigentes do nosso futebol, não conseguimos, portanto, aproveitar aquela fase para criarmos as infraestruturas que precisávamos, porque de facto ganhou-se muito dinheiro, fez-se muito dinheiro, os clubes pagavam muito dinheiro, grande parte dos clubes, um ou outro clube que ainda havia... Quando falamos de muito dinheiro, estamos a falar de mais ou menos quanto? Olha, na altura nós tínhamos clubes que chegaram a dar prêmios de assinatura de $500,000. $500,000? Exatamente. Para um jogador? Para um jogador. Eu lembro-me que há jogadores foram comprados. Tu falaste há pouco tempo do Rivaldo. O Rivaldo, penso que na altura, por época, no Cabo Escopo recebeu $1 milhão. E enfim, o próprio 1º de agosto pagou muito dinheiro, o Cabo Escopo, o Recreativo de Libolo até já nem se fala. Pois. Penso que na altura era a equipa que melhor pagava, inclusive nós os jogadores denominamos o Qatar de Angola, porque o Libolo de facto foi à busca de muitos jogadores que jogavam na primeira liga portuguesa, o próprio Zé Calanga que esteve na primeira liga da Romênia. Muitos luso-angolanos, Hélio Roque, Fred Ribeiro, muitos, inclusive portugueses, brasileiros vieram para jogar em Angola. Pronto, pena é que na altura, na verdade, havia muito dinheiro comparadamente a hoje. Hoje, posso dizer que temos alguns clubes que a gente já sabe, o Petro, que nessa altura lidera, o Sagrada, que também tem boas condições, o Inter, o Alunda Sul, hoje o Bravos Maqui não tem muito, mas pelo menos paga alguma coisa, o próprio 1º de agosto também, penso eu que são as equipas nesta altura
as 5 equipas que, Por exemplo, a nível financeiro, pelo menos conseguem garantir alguma coisa que dê alguma sustentabilidade social aos jogadores. para melhor percebermos o contexto financeiro dos clubes, se, por exemplo, na altura, no pico do futebol angolano no passado, os grandes clubes pagavam $500 mil de prémio, alguns contratos muito exagerados, e sabíamos que na altura usavam-se muitas divisas para o pagamento. Hoje, por exemplo, 2023, qual é que seria os tetos máximos de, não citando clubes especificamente, mas quais são os tetos máximos de salários a nível de girabola? Se estivéssemos na realidade Hoje. antiga, Hoje. o que acontece hoje? Sim. Bom, fica um pouco difícil falar disso sem mencionar o nome das equipes. Está à vontade para mencionar o nome. Embora, pronto, como é óbvio, o Petro hoje, se calhar, não é o Qatar como acontecia. Não é o Libolo. Exatamente, mas o Petro hoje, de facto, assim como aconteceu há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, ao 1º de agosto, é a equipa que claramente mais paga. Portanto, o Petro de Luanda, só em termos de prêmio de jogo, estamos a falar em 500 mil kwanzas, por exemplo. E 500 mil kwanzas há clubes, para alguns clubes em Angola, são salário de 10 jogadores. Portanto, isso nem é coisa que devemos. Estamos a falar de um prémio por uma vitória. Estamos a falar de um prémio. Embora também o Petro é um clube que utiliza uma política na qual aposta mais no prêmio de jogo. Portanto, nem todos os jogadores têm salários tão altos como, por exemplo, o Thiago Azulão, mas tem salários modestos, salários bons para a nossa realidade. Salários bons seriam em torno de... Bom, estamos a falar aí, se calhar, entre 1 milhão a 500 mil kwanzas. Há muitos jogadores do Petro a ganharem este valor. E qual seria, por exemplo, nesta temporada, ou quais seriam os clubes que, em termos de salário, deixando de parte um pouco os prémios de jogo, salário e prémio da assinatura, quais são os clubes que nesse momento conseguem oferecer? Primeiro, deixa-me terminar só de falar dessa parte, em que eu dizia que clubes como o Petro, por exemplo, apostam mais no prêmio de jogo para tentar procurar tirar rendimento dos jogadores, porque, pronto, isso é normal, a gente sabe que às vezes nós, os jogadores, vamos para um clube e às vezes nos contentamos do salário e não nos esforçamos o suficiente, se calhar, para jogar, para trazer resultados. Exatamente, para trazer resultados. Então o Petro prefere dar salários bons, não um salário exagerado, que se calhar tinha a capacidade, e apostar nos primeiros jogos de maneira que os jogadores trabalhem mais para poderem beneficiar. Um jogador que ganha um salário de 600 mil kwanza ou 500 mil kwanza, se consegue fazer, por exemplo, os 4 jogos durante o mês e ganhar os jogos todos, portanto são mais de 2 milhões, e isso automaticamente aumenta. E agora, respondendo à tua questão, como é que era em relação aos clubes que, em termos de salários e de prémios de assinatura, hoje conseguem oferecer, se calhar, um salário mais atrativo? Para já, o prémio de assinatura, esquece, já não existe. Já não existe. Quase nenhum clube dá prémio de assinatura em Angola. Um ou outro, muitos funcionam mais na base do adiantamento financeiro, não é? Adiantam um salário para depois ir reduzindo nos salários subsequentes. Mas, na verdade, em termos de prêmio de assinatura, não vejo atualmente clube em Angola, embora dependa muito também de cada jogador. Eventualmente o Petro terá 1 ou 2 ou 3 jogadores que, em função do estatuto que ostentam, em função dos objetivos pelo qual foram contratados, exijam o prêmio de assinatura, mas estamos muito distantes daquilo que acontecia no passado. E, portanto, sendo assim, dificilmente consigo calcular os prêmios de assinatura. É mais uma questão dos prêmios, apenas são os salários que praticamente os jogadores beneficiam hoje. Já ficou claro que hoje, do ponto de vista financeiro, os clubes já não têm contratos se calhar superestimados como tinham antigamente, como havia com o Libolo, com o Cabos Corpo. Se olharmos, por exemplo, para clubes com menor capacidade financeira, clubes de baixo da tabela que lutam pela permanência, qual seria a média salarial e, por exemplo, qual é o contrato com mais baixo salário que já teve contacto? Dos casos de jogadores que contactaram a ANFA? Atualmente são jogadores que ganham aí na ordem de 50 mil kwanzas mês. 50 mil kwanzas mês. Então podemos considerar isso, se calhar, o salário mínimo para o girabola? Bom, não diria salário mínimo, né? Mas é o que os clubes pagam, porque o salário mínimo, infelizmente, a nível do girabola ainda não está definido, embora tenha sido uma das lutas nossa enquanto associação
vermos definido essa questão, não é? Porque nós entendemos pelo que os jogadores fazem, pelo risco que correm, pela carreira curta que têm e por tudo quanto eles, portanto, proporcionam em termos de imagem do nosso futebol, porque se não houvesse jogador, não haveria Federação Angolana de Futebol, não haveria clubes, não haveria seleção, não haveria nada. Então penso eu que muito daquilo que tem acontecido, por exemplo, a nível dos países mais evoluídos, valorizam muito a questão da imagem, e nós nem sequer pela imagem os jogadores ganham alguma coisa, imagina agora por aquilo que eles fazem em campo. Então nós temos estado a lutar com isso, embora vai ser difícil, porque as estruturas que governam o nosso futebol estão nem aí com isso, e nós vamos continuar a tentar, embora hoje temos como é que eu diria, uma luz no fundo do túnel com o surgimento da ANCAF, que pensamos nós que se conseguir o que nós torcemos, se conseguir de facto avançar com a Liga, aí teremos, portanto, maiores possibilidades de poder ver realizado muito daquilo que são as propostas, ou pelo menos as questões que a gente acha que devem ser implementadas para que o jogador tenha, de certo modo, o seu presente e quiçá o seu futuro, portanto, salvaguardado. Então, eu acho que não é ainda um salário mínimo, de facto, 50 mil, mas já foi pior. Nós já tivemos clubes a pagarem 15 mil kwanzas. Mas 15 mil kwanzas para, por exemplo, um atleta que precisa de se alimentar bem, que precisa de se calhar dar um suporte familiar. Há uns 3, 4 anos atrás tivemos. Gira a bola, 15 mil kwanzas. Qual foi o clube? Não. Prefiro não avançar, porque... Mas estamos a falar de grande parte do plantel a ganhar 15 mil kwanzas. Salário, portanto, todo o plantel. Todo o plantel? Todo o plantel. Todos os jogadores ganhavam 15 mil kwanzas. E o pior é que o dinheiro nem caía. 15 mil kwanzas, e às vezes para esses 15 mil caírem, os jogadores tinham que paralisar os treinos. Fazer greves. Exatamente. Mas eu acho que eu culpabilizo até certo ponto a Federação Angolana de Futebol, porque eu acho que é a Federação que deve ditar as regras, não deve ser os clubes a ditar as regras. Portanto, a Federação, mais do que ninguém, conhece as necessidades do futebol, as necessidades dos futebolistas. A Federação participa nos encontros, os dirigentes da Federação participam nos encontros da FIFA, onde se fala muito da necessidade de proteger, portanto, de salvaguardar o bem-estar dos jogadores. E eu não posso, portanto, entender como é que uma federação permite com que um clube registre jogadores com um salário até abaixo do salário mínimo nacional. Portanto, isso são coisas que nós, pelo menos enquanto associação, reprovamos e já fizemos, portanto, já demos a conhecer da Federação Angolana de Futebol através de ofícios, porque isto são coisas que não têm absolutamente cabimento nenhum. Enquanto representante da classe, quando se depara com casos como estes, salários indignos, e podemos assim dizer perentoriamente, que tipo de conselhos e orientações é que se dão, principalmente aos atletas, que são, na verdade, os elementos que acabam por se submeter, de alguma forma, a esse tipo de situações? Bom, de um modo geral, Romilson, eu acho que, infelizmente, os nossos dirigentes de clubes, essencialmente, têm estado a funcionar com alguma má fé, alguma não, com muita má fé mesmo. Têm sido injustos, porque muitos deles tiram proveito do facto de que em Angola nós não temos muitos clubes. Os jogadores não têm muitas saídas. Muitas opções. Os jogadores não têm muitas opções. E naturalmente isso coloca um pouco os jogadores entre a espada e a parede, até porque aquilo que a gente dizia há pouco tempo no off, grande parte desses jogadores, se não quase todos, vêm de famílias extremamente pobres, vêm de famílias humildes não, pobres mesmo, algumas mesmo miseráveis, famílias mesmo que se calhar o rapaz que está neste clube é o único em casa que pode trazer alguma coisa e dar alguma segurança, portanto, tanto alimentar, tanto em termos de residência e outras coisas para a família. E naturalmente os jogadores às vezes não têm outra alternativa. Por quê? Porque pelo menos estando num clube do Girabola, ainda que no contrato esteja a ganhar 15 mil kwanzas, só assim é que ele vai ganhar visibilidade, vai poder mostrar o seu talento, e só assim é que vai pegar pelo menos esses 15 mil kwanzas e levar para casa e fazer alguma coisa em vez de nada. Nós tivemos vários exemplos de jogadores que começaram nesses clubes pequenos e hoje
atingiram clubes grandes. Hoje Conseguem ganham ter 1 outra milhão, estabilidade. ganham 1 milhão e meio, mas começaram lá. Mas não devia ser esse o princípio. Eu acho que os clubes tinham que ser mais sérios. Tem condições para criar, o clube cria. Não tem condições, não cria. Agora, os jogadores realmente são os mais prejudicados, mas os jogadores não têm outra alternativa. Às vezes o dirigente chega e diz, epá, na tua posição tem 7 elementos que estão na lista de espera. Tu és a primeira opção. Decide. Tens hoje Aceitas? até mais logo às 20 horas, às 18 horas para tu me dizer se avanças ou não. Se dizes que não avanças, o que é que tu vais fazer? Vais ficar em casa? Olha, para além dessa questão de salários baixos, Desculpe, só, por isso é que eu dizia que aí é onde tem estado a haver alguma má fé por parte dos nossos dirigentes, porque eles aproveitam-se mesmo disso, aproveitam-se e sabem que o jogador não tem saída. Eu acho que os dirigentes em Angola, os nossos dirigentes, quando digo os dirigentes, eu também sou dirigente, Claro. eu não posso me excluir. Nós não devemos tanto achar que quando nós estamos a dar oportunidade a um jogador para fazer parte da nossa estrutura, não devemos considerar isso como um favor. Isso não deve ser considerado como um favor. Aliás, como eu tenho sido, digo eu, coerente, quando digo também a alguns jogadores que não devem pensar que o facto dele estar a jogar num clube está a fazer favor a um clube. Porque na relação entre um clube e um jogador existe um vínculo. jurídico de Exatamente, que liga as partes, na qual cada uma das partes tem os seus deveres e as suas Obrigações. e os seus direitos. Tem os seus deveres e os seus direitos. Então, porque também eu às vezes ouço muitos antigos jogadores do meu tempo e não só a dizer, eu joguei naquele clube, hoje dei o litro, o Não sou clube reconhecido. não me liga, o clube não... Eu sempre digo, não, o clube não tem que te ligar, porque tu quando jogaste lá o clube te pagava. Temos que ser coerentes. Recebias um salário. Não jogavas de graça, não jogavas de borla. Ora, se falamos dos mais velhos dos anos 70, se calhar que jogavam por amor à camisola, aí podemos enquadrar, embora eles também tinham sempre alguns benefícios. Por que é tão comum, por exemplo, jogadores que na altura em que eram profissionais, o girabola estava financeiramente em alta e que hoje não conseguem ter, se calhar, uma estabilidade financeira? Por que é que há tantos casos desses? Vou chegar aí. Vou chegar aí. Então, eu tenho estado a dizer aos meus antigos colegas, assim como eu também joguei no Inter, joguei em vários clubes, eu não posso chegar num clube e começar a reclamar, não me ligam, porque fui para lá, nem me deixaram entrar, isso não pode, também deu. Não tem emprego, não faz foi. isso. Existe um vínculo. Tu quando foste lá, foste como jogador. Eu quando fui lá, fui como jogador. E, enquanto jogador me pagavam. O contrato era até 2000 e tal. Exatamente, com contrato com tempo determinado. Terminou o contrato, então ninguém tem que reclamar nada a ninguém. Nem o clube, nem eu. Eu nunca vou reclamar de nenhum clube meu, nem o Interclube. Foi lá, não me deixaram. Então quando vou no 22 de junho, eu pago o ingresso. Se não tiver convite para sentar na tribuna VIP ou na tribuna de honra, eu pago o ingresso. Eu nunca chego lá e dizer, eu sou o Igor, joguei no Inter desde os meus 15, 16 anos. Sou filho de casa. Sou filho de casa, agora eu tenho que entrar, porque... Não faça isso. Tenho que respeitar. Para já o presidente é outro, os funcionários são outros, embora ainda lá no Inter muita gente com qual eu conheci enquanto joguei lá, mas eu tenho que respeitar o clube. Eu não posso achar, por eu ter jogado no Inter, que eu tenho que chegar lá e assistir o jogo de bola. Tenho que chegar lá e meter logo na tribuna VIP, ou então tenho que chegar e ir logo no gabinete do presidente. Não, existe um protocolo a seguir. E isso que às vezes muitos de meus colegas, honestamente, do meu tempo, têm dificuldade em entender. E eu acho que é por aí que nós temos que começar a pensar. Nós temos que evoluir. Então, a partir daí, o clube também não pode achar que o facto portanto, do jogador não ter outra saída, tentar explorar o jogador. Ok? Faça as coisas certas. Dá, não dá, não dá. Vamos assinar o contrato, respeitar o jogador, saber dirigir os seus jogadores, considerar o jogador, porque é aquilo que eu sempre digo. Eu gosto muito de contar esta história, porque de facto é algo que eu, pelo menos, marcou-me pela vida toda. Eu lembro-me na altura, eu jogava no Inter, por acaso, na equipa principal, e o professor Oliveira Gonçalves tinha assumido as funções lá no clube, e depois fomos fazer um jogo no Dundo contra o Sagrada Esperança, e o professor Oliveira Gonçalves, depois do jogo, não, antes do jogo, na altura, conforme eu dizia há pouco tempo que as condições ainda eram difíceis. Nós no Inter, eu não me lembro, nós temos ido jogar e ficar num hotel, esquece. Chegávamos no dia do jogo e regressávamos no dia do jogo. Voo militar.
Casabula. Aquilo era extremamente duro. Saímos de Luanda, o jogo era às 15 horas. Saímos de Luanda às 12 da tarde. Saímos já tarde, ficamos muito tempo no aeroporto, acordamos cedo, chegamos no aeroporto muito tarde. Partimos com o Dundo. Jogo é 15 horas, nós 14 horas ainda não tínhamos aterrado. Aterramos 14 e pouco. Almoçaram? Já estávamos no voo a almoçar. Nós íamos com as nossas panelas. Imagina, Interclube de Angola. As panelas no voo militar? Na altura o Inter ainda passava dificuldade. Era que nem o... Sporting também ainda exagera, né? Nós já ganhávamos... na altura eu lembro, meu salário era $200. Mas em termos logísticos, os salários máximos na altura estavam aí nos 500, 600, 700. Mas em termos logísticos, ainda era muito, mas muito carente. Então, na altura, era mesmo... Levávamos as panelas, era o arroz, o bife, tudo, todas as panelas. Então chegamos no voo, não vamos aterrar agora, então vamos já começar a equipar, começar já a comer aqui. A servir. A equipar no avião. Voo! E depois não é voo de confortável, é um voo mesmo, Casabula, não sei se tu conhece aqueles voos militares. Na altura eu lembro-me pegar nas panelas, aquelas nossas panelas gostam de cozinhar nos carvão, ainda metem assim barro de lado, tipo aquelas panelas dos óbitos, ou das festas, enfim. Pegaram, começaram a servir, nós começamos a comer. Com o prato na mão. Exato. Aí éramos militares. Depois, o que aconteceu? Lembro-me na altura, havia um dos responsáveis lá do departamento médico na altura, ele dirigiu-se mal a mim. Por acaso até conheço, não vou falar o nome. Passou-te proibido entrar. Para não ferir sensibilidade. Por acaso ele agora é um mocota que nos demos muito bem. Então, na altura eu era miúdo, primeira época sênior. Sabe, já quando tu és miúdo, às vezes, aquela de quererem te apanhar a pata e que te darem assim uns bafos. Igor, você não sei o que. Me deu um bafo sobre algo, já nem me lembro o que foi. A pessoa Oliveira ouviu. Fomos no Dundo, chegamos também, jogo, ganhamos 1-0. Vou te explicar como é que nós chegamos, aterramos. Não há hotel, não há nada. Ficamos aí num dos largos no Dundo também na altura, não era... Largo público? Um largo público, já nem me lembro qual era o largo, aí mais ou menos o lado do estádio, ficamos assim, sentados mesmo, à espera da hora do jogo. Mas já equipados? Já equipados, na rua, ficamos na rua, sentados. Disse na altura era difícil, o Inter não era o que é água. E depois fomos para o estádio, chegamos lá também já. Isso já aconteceu várias vezes, aconteceu também no Sporting do Bia quando fomos com o Inter. Então, na altura, eu nem sei se eu me lembro se já havia ficado em algum hotel na altura as condições eram difíceis. E posto lá, fizemos o jogo contra o Sagrada, nem aquecemos, entramos, nem aquecemos. Golo de cabeça do meu grande amigo falecido André Zinga. Golo de cabeça, ganhamos 1-0, regressamos para Luanda. No primeiro dia de treino, antes de começar o treino, o professor Oliveira, naquela hora da preleção, chamou o pessoal todo. Disse, vamos lá. Então, a primeira coisa que ele falou, começou a chamar a atenção já no homem que me deu bafo. Fulano de tal, passa em frente. Passou em frente. Fica pela primeira e a última vez, eu ouvi você a ralhar um jogador conforme você ralhou o Igor no voo. Você é quem para ralhar um jogador assim? Você não sabe que se existe... Mas em frente do plantel completo? Em frente do plantel todo. Você não sabe que só existe jogador de futebol, só existe alguém que desempenha a tua função de fisioterapeuta ou massagista, porque existe jogador. Você não sabe disso. Se não houvesse jogador, você não existia, você não estaria aqui. Então fica pela primeira e a última vez você ralhar um jogador assim. Por mais que ele seja novinho, jovem, tu tens que lhe respeitar, porque você só existe porque ele existe. Então, se queres te dirigir a ele, por mais que ele tenha cometido alguma coisa, chama ele a atenção. Não é tu gritares todo o voo, todos nós a ouvirmos, como se, enfim, aquilo, na verdade, na altura criou um mau clima entre eu e o Cota. Ficamos muitos anos assim, mesmo não nos dávamos muito bem. Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que não existe futebol sem jogadores. Os dirigentes têm que respeitar os jogadores. Esses é que permitem, pelo menos, com que a gente ganhe alguma coisa. Se o clube tem patrocinador, se o clube tem as estruturas que tem, é porque tem jogadores. Uma estrutura sem jogadores... No final é o produto final do futebol. Eu acho que é preciso ter um pouquinho mais de atenção aos nossos dirigentes, tem que ser mais humildes e respeitar, de facto, aqueles que merecem ser respeitados. Agora, deixa-me uma pergunta aí... Dos cotas que não conseguiram lidar bem com as suas carreiras, principalmente do ponto de vista financeiro. Bom,
Eu sou um dos defensores ferrenhos dos antigos jogadores. Aliás, também sou antigo jogador e eu acho que o mesmo que acontece com um jogador de futebol, embora as pessoas às vezes tenham dificuldade em associar isso, aconteceria com qualquer funcionário. Qualquer funcionário de uma empresa, a partir do momento que tu paras de trabalhar, se tu não contribuís na segurança social para teres pelo menos o mínimo, esquece, vais passar dificuldade. Qualquer comerciante que a uma dada altura fazia negócios e de Bons repente, lucros. exatamente, bons lucros, e de repente para de produzir, passado alguns anos, vai passar dificuldade. É exatamente a mesma coisa que acontece com os jogadores, principalmente porque nós em África, de um modo geral, ou em Angola em particular, viemos de famílias pobres, muito pobres mesmo. E normalmente aquela pessoa que dá sempre um salto mais alto. Eu estava a ver recentemente uma entrevista do Obi Mikel. Sim, vi também. Acho que uma entrevista do Obi Mikel em que ele falava disso. Em África, quando tu atinges um certo nível, praticamente te tornas o responsável de toda a família. E aliás, nós crescemos com essa cultura. Vivemos com os tios, com as tias, com os primos, com as primas, lado paterno, lado materno. Somos todos uma família. E naturalmente, muita gente, em função daquilo que ganhavam, o único erro que eu acho que muitos de nós cometemos é que nós não tivemos visão suficiente, não tivemos aconselhamento para poder investir. Porque também reconheço que há pessoas que ganham, há antigos jogadores que ganham muito dinheiro, que se tivessem investido, se tivessem sido aconselhados a investir, a evitar comprar carros de luxo, comprar um carro pequeno, investir em algo que possa produzir ao longo dos anos, que ela seria diferente. Mas em função disso, eu acho que a nossa sociedade africana, a nossa cultura nos impõe certos hábitos, certos costumes que infelizmente também contribuem para a desgraça ou para o O empobrecimento. Miquel na altura falou da questão de tu seres um jogador que ganha muito dinheiro, depois o teu cunhado inclusive também se transforma na tua família, tens que ajudar a sustentar os filhos dele. Tens que ajudar a todos. E nós já não ganhávamos como o Obi Mikel, por exemplo. Claro. O Popa de Bayor várias vezes já reclamam sobre isso. Então, estes fatores fazem com que, primeiro, o facto de que o dinheiro do futebol não é para a vida toda, esquece. Em Angola, pelo menos. Estamos a falar do Ronaldo, estamos a falar dos jogadores multimilionários, estamos a falar do gira-bola. O que nós ganhamos em Angola, por mais que seja muito a nível da nossa realidade, mas esquece, não é para a vida toda. Não é para a vida toda. O que nós ganhamos é para tu teres uma vida social durante um tempo em condições, pagares a formação das crianças, pagares a renda da casa, se calhar construir, comprar um carro, ter uma vida boa durante um certo tempo. Se tu não investires, não crias pior. Estabilidade. Se tu não crias uma estrutura que te permita ao longo dos anos ires, portanto, rentabilizando, ganhando alguma coisa, torna-se mais complicado. Então eu acho que a partir daí, e se calhar aí podíamos chegar na questão da ausência da contribuição na segurança social, que também prejudicou muitos de nós, porque se tivéssemos na altura contribuído na segurança social, se calhar muitos não estariam a passar as dificuldades que passam. Então eu acho que é normal o que acontece com os futebolistas, não há nada de anormal. Mesmo um músico, por mais que esteja a ganhar dinheiro, chega a uma altura, para de ganhar dinheiro, mano, vai passar dificuldade. Se não tiver investido, vai cair na desgraça. Um funcionário da Sonangol, funcionário de qualquer clube, de qualquer instituição que for, funcionário do Estado, nós já vimos políticos que ganhavam muito dinheiro, governantes, a uma dada altura já não tem mais nada porque não investiram. Então, as pessoas às vezes têm muita tendência em querer falar dos jogadores porque se calhar são dos que são mais... Tem muita maior visibilidade. Exato. E acabam por ostentar muito. O mesmo eu digo... Os músicos claro. Os atores. É um estilo de vida muito... Eu digo muito exposto. Por exemplo, relativamente à situação também da divulgação dos salários, que muita gente diz. Muita gente fala dos jogadores, que os jogadores, os clubes não anunciam os salários dos jogadores, mas muitas empresas também não anunciam. Eu, inclusive, uma vez num dos debates com um amigo, eu perguntei, quando é que tu vais anunciar o teu salário? Pois. Quando é que tu vais vir a público e dizer que eu ganho X, Y, Z? Por que os jogadores têm Mas quer saber o salário do Tiago Azulão. Exatamente, quer saber quando é que o Neblu ganha, quer saber quando é que o Toro ganha, quando é que o Guedes, que chegou agora, também já está a receber. Não. Quando é que tu vais anunciar o teu salário, por exemplo, se é da rádio, se é do jornal, salário?
Estás a ver? Se eu te perguntar a ti quanto é que tu ganhas, também não vais falar. Não, nunca na vida. Exatamente. Então, depois é que nós dizemos não no olho do outro. No olho do outro. Cultural. Então, Nós não estamos podemos a- exigir também os jogadores. Estamos a chegar bem na parte final desse episódio, mas nós não poderíamos fechar sem antes falar da Set Partners, que é o grande patrocinador deste programa. A Set Partners é uma empresa de representação de marcas de material desportivo. Então, marcas como a Select, por exemplo, Givova, Penalty, Joma, em Angola, tanto em termos de bolas, equipamentos desportivos, calções, camisolas, meias, sapatilhas de futebol, sapatilhas de futsal, chuteiras de futebol e várias modalidades. Encontras tudo na SET. Nós vamos deixar na descrição do vídeo as redes sociais e os contactos da SET e acredito que a produção vai providenciar no rodapé também os contactos. Cota, mas já aqui em gesto de fecho, aquele remate final. Antigamente, Já, ainda agora. já temos que cumprir horários. Antigamente falava-se muito de uma grande problemática ainda ligada aos jogadores e aos contratos, que era a questão dos táxis. Por acaso, confesso que do particular... de? Táxis. Os táxis. Os Giasses, né? Sim, os Giasses, exatamente. Os Giasses. O itch do futebol. Que é a questão de um jogador, por exemplo, assinar um contrato a ganhar, por exemplo, 1.500.000, mas depois desse 1.500.000 pode dividir 500.000 com um dirigente do clube e 1 milhão apenas cair na conta do jogador. É uma coisa que há muito tempo falava-se muito, hoje fala-se pouco. Dos casos que a ANFA recebe, ainda há reclamações do género, de jogadores que partilham um pouco do salário com dirigentes, ou é uma coisa muito do passado? Bom, honestamente, a nível da ANFA, nós não temos recebido muitos casos do gênero, porque também penso que os próprios jogadores procuram ser sigilosos, não é? Relativamente a essa questão, porque quando eles comprometem-se com algum dirigente, isto é algo que eles fazem. E eu, em muitos casos, não condeno os jogadores. Conforme eu disse, infelizmente, os nossos jogadores em Angola são muito vulneráveis neste tipo de práticas em função daquilo que é a realidade do nosso futebol. Disse inicialmente por causa do número reduzido de clubes. Eu lembro-me de um caso de um jogador de um clube que vinha falar conosco. O jogador, por acaso, era jovem e dizia que ele estava na iminência de assinar para um clube e o diretor exigia que queria colocar o salário dele de 500.000 kwanza, mas o diretor exigia que para ele assinar ele tinha que assumir a responsabilidade de no final do mês, portanto, repartir o dinheiro com o dirigente. Mas em quanto, mais ou menos? 50%. Portanto, 250 para cada. E na altura, honestamente, eu fiquei mesmo muito... fiquei sem saber o que dizer ao jogador. Porque também nós precisamos ter uma certa capacidade de gestão de conflitos, de aconselhamento, porque das duas uma. Imagina, ou o jogador aceita Se submeter e ganha alguma coisa, ou não aceita, porque por causa daquela questão de se tu não quiseres, haverá outro. Eu não sou a favor dessas práticas, honestamente. Embora também sabemos que isso não existe só em Angola. Existe em quase toda a parte do mundo, principalmente com jogadores com um estatuto não tão alto. jogadores com pouco valor de mercado. Exatamente. Os jogadores normalmente são, às vezes... Aliás, eu lembro-me na altura em que eu estive na Finlândia, também apareceu um agente russo que queria levar para a Rússia e queria repartir o salário comigo. E na altura o meu agente não aceitou. Então, são coisas que acontecem e que às vezes é preciso analisar muito bem o contexto, ver se dá para permitir com que o jogador avance ou não. Então, mas na verdade são situações muito complicadas e que nós procuramos aconselhar o jogador, dependendo também daquilo que é a situação social dele, porque nestas circunstâncias, um jogador que vive num bairro portanto muito pobre, que vem de uma família muito pobre, mano, tu não tens como chegar e dizer ao jogador não aceita, porque o jogador fica na rua a passar dificuldades. Não, mas nós temos sempre uma estratégia que óbvio não vou aqui anunciar, mas nós procuramos sempre aconselhar o jogador da melhor maneira para que ele não seja totalmente prejudicado. Eu estive com o Cota agora em setembro no Lubango a ver o jogo da Seleção Nacional Angola e Madagascar e estávamos na tribuna presidencial e saltou-me à vista a forma como o Cota vibra com os jogos da Seleção, inclusive algumas pessoas, Presidente Igor,
não faz isso, quero me ver o jogo. Não, eu gosto de ver os jogos assim, eu vivo o jogo. Eu também já vi alguns vídeos do Cota a partilhar nas redes sociais a festejar jogos da Seleção Nacional. Eu faço essa introdução porque eu gosto sempre de perceber como é que cada angolano, principalmente os mais próximos ao futebol, acompanharam o Angola-Mali 4-4 em 2010. Bom, para já, no meu caso, o jogo do Mali, na altura, lembro-me que eu tinha acabado não. Estava a preparar-me para ir de estágio com Bravos aqui no Brasil. Este jogo ainda assisti aqui, mas o resto da competição quase nem assisti porque estive no Brasil. Na altura não havia tanta comunicação como hoje, redes sociais, televisões, canais em todo lado. Aí na altura foi muito duro. Principalmente para mim, porque eu desde então sempre fui muito, mas muito adepto da seleção nacional. Eu comecei a gostar da seleção nacional, de facto, comecei a sentir essa identidade, ou então essa necessidade de apoiar a seleção enquanto cidadão angolano. Foi por volta dos anos 94, 95, quando Angola ainda era muito novo, nem jogava, nem pensava se ia jogar onde. Quando Angola esteve a competir para o apuramento ao CAN de 96, na altura quando surge o Aquá, o Palão, entre outros, o Neto, naquela grande seleção que nós tivemos. Foi a partir daí que eu comecei o primeiro CAN em 96. A preparação do primeiro CAN, eu conhecia, acompanhava muito, e então eu fui desenvolvendo isso. Mas eu acho também que este meu lado muito patriótico relativamente à seleção nacional, de apoio incondicional à seleção, ganhei também pelos países em que eu andei. Eu acho que, por isso é que eu disse que o que eu passei, de certo modo, o que eu vivi no exterior do país, de certo modo, foi um aprendizado para mim. Eu aprendi muita coisa de como nós devemos ser, portanto, principalmente neste quesito relativamente à questão do patriotismo. Eu via como é que os franceses apoiavam as suas seleções, como é que os tunisinos apoiavam as suas seleções, como é que os turcos, por exemplo, vibram quando a seleção joga. E portanto, isso de certo modo também influenciou em mim este grande amor que eu tenho para com a seleção, porque eu tenho dito que eu sou adepto da seleção, independentemente de quem for o treinador, independentemente de eu gostar ou não do treinador, de eu gostar ou não do presidente, independentemente de quem é ou quem será o presidente da República, independentemente da seleção perder 7, 8, 10, eu continuo a apoiar. Então, claramente, naquela altura, eu já tinha feito mais ou menos esse meu percurso europeu, e de facto foi muito duro. Muito sofrimento. Honestamente, eu nem dormi. Aquilo foi um pesadelo. Foi um pesadelo que eu hoje nem gosto de ver aquele jogo no YouTube. Eu lembro que eu estava a ver o jogo com a minha mãe, e a minha mãe é sempre alguém que gosta de bater nos palancas, critica sempre, essa seleção não joga nada. E eu, enquanto puto, sempre muito ligado à televisão, Angola. Ela viu 4-0, tá a ganhar mesmo 4-0. Ela saiu, acho que foi fazer o jantar ou uma coisa assim, e já não lembro exatamente, mas sei que quando ela voltou, estava 4-3. Ela disse, E eu lembro que ela gostava muito na altura da Ana Paula, e salvo eu, a Ana Paula estava a assistir o jogo. Sim, ela vibrou muito naquele jogo. Ela disse, quando viu o 4-4, filmaram a tribuna presidencial, o presidente e a primeira dama, ela disse, olha só o que vocês fizeram com a Ana Paula. A Ana Paula está triste, está pálida. Não, aquele jogo, honestamente, foi um dos piores momentos do futebol nacional. Aquele jogo, aquilo não existe. Cota, estamos já aqui a finalizar mesmo, mas eu acho que era impossível sairmos sem falar das expectativas que temos para a seleção no CAN. Em janeiro, a seleção nacional está no CAN. Muito se fala em relação aos jogadores que vêm e que não vêm, a Pedro Gonçalves, se eu não a pessoa certa para dirigir a seleção. Com tudo isto, de forma muito rápida e resumida, qual é a expectativa que tem em relação às palancas negras? Bom, eu, como um bom cidadão angolano, como um bom patriota, espero que a seleção de facto vá para o CAN e consiga fazer o melhor resultado da história a nível de participações em CAN. Seriam as meias finais? Ainda que fosse campeão. Agora, enquanto tanto alguém
vou puxar já um pouquinho o meu lado comentador. Enquanto um analista desportivo, temos que ir na real, né? Infelizmente nós não temos equipa, embora tenha-se dito que o futebol não é matemática e que nada é impossível, mas realisticamente falando, nós temos muitas debilidades a nível daquilo que é a estrutura da nossa equipa, temos muitas imprecisões. Eu lembro-me na altura quando a seleção que foi para o Mundial jogava, quando a seleção ia, a gente quase tinha certeza que ainda que não ganhar, vamos jogar bem. Se a gente se calhar perder, mas vamos conseguir dar uma boa réplica. E nós atualmente vamos para um jogo e a gente fica, ficamos apreensivos sem saber exatamente o que vai dar. Será que alguma coisa vai acontecer? Porque também tivemos jogadores muito irregulares nos seus clubes. O Helder esteve num clube, depois saiu, ficou um tempo sem jogar. Depois o Gelson, lesão para aqui, lesão para ali. Enfim, tivemos. Bala vem, não vem. O Milson joga, depois também agora está com problemas mais do clube de Israel, que teve que rescindir por causa da guerra. Agora acho que vai voltar para a Grécia, qualquer coisa assim. O Mioduzini vai, não vai, joga, não joga. Enfim, nós temos uma seleção com algumas incertitudes. Agora não sabemos se o Helder Costa, por exemplo, vem, se não vem, pelo facto de não ter clube. E o Helder, claramente, uma das melhores unidades da nossa seleção quando está em forma. Então, eu acho que ficamos um pouquinho com o coração na mão, sem saber de facto se vamos ter. Agora, embora também eu acho que é preciso também que o técnico Pedro Gonçalves possa rever, de facto, a sua estratégia de jogo, porque eu acho que sinto que às vezes tem tido alguma dificuldade, alguns problemas na leitura de jogos, na leitura daquilo que são as substituições que devem ser efetuadas, as opções, os jogadores devem ser colocados. Às vezes dá a impressão que se calhar não domina, não conhece tão bem aquilo que realmente aquilo que cada jogador pode proporcionar, embora de um modo global isso é normal que a gente faça essas análises, porque o mais importante é que ele fez um bom trabalho, conseguiu qualificar a seleção, deu resultados positivos. E eu acho que isso é que deve ser o mais essencial. Agora, cabe ao Mister e à sua equipa técnica se calhar ver até que ponto pode melhorar, porque vimos isso também no CHAN, não é? Tivemos alguns problemas em termos de opções, em termos daquilo que é a estratégia que foi aplicada, e penso que a equipe técnica é que deve procurar de facto melhorar para que agora. Perguntaste também se era a pessoa ideal ou não. Eu acho que claramente é a pessoa ideal. Eu acho que alguém que faz aquele trabalho todo dentro das dificuldades que a gente sabe que a seleção vive e consegue qualificar a seleção, embora não foi também uma qualificação brilhante, mas foi essencial em função também das condições que eu particularmente sei que faltam à seleção nacional. Penso que é a pessoa mais do que ideal para poder levar a seleção ao campo. Cota, para fechar, esse desafio aqui é da nossa produção, na pessoa de Emanuel Jorge, compõe sempre esse desafio. O top 5 dos melhores futebolistas angolanos de sempre, e que também indique 3 nomes que acha que seriam interessantes de eu ter aqui no podcast. Bom, essas perguntas de melhores trazem muitos problemas. 5 melhores jogadores angolanos de sempre, segundo Igor Nascimento. Isso traz muitos problemas, porque a maior parte deles ainda estão vivos e depois, você... Não, sem medo. Não, mas, bom, claramente que... Começa pelo quinto, vamos começar pelo quinto. Pelo quinto, não, prefiro começar pelo primeiro. Tá bem. Primeiramente, eu acho que dos que eu vi, não vou falar muito dos que eu não vi, eu acho que dos melhores jogadores de Angola, claramente o Aquá. Número 1? Sem sombras de dúvida, eu acho que não existe nenhum jogador em Angola que produziu para o futebol de um modo geral, ok? Não se calhar a nível do gira-bola, mas o jogador mais importante do nosso futebol nos últimos anos, penso em todos os tempos, foi o Aquá. O logotipo do futebol nacional. Exatamente, a imagem. Em todo lugar onde eu vou, onde a gente vai nas reuniões, todo mundo... Aquá. Às vezes o Manuncho, o Flávio... Quem é o segundo? Pronto, o segundo, se calhar eu diria Daniel Ndongide. Ok. Daniel Ndongide, eu muito miúdo, mas eu vi o mais velho a jogar. Década de 70, 80? Nos finais dos anos 80, princípio de 90. Eu lembro-me
no Namíbia, na altura, ainda muito, muito criança. Sonangol Inter do Namíbia, onde o meu pai jogava. 1º de agosto, o estádio Joaquim Moraes completamente abarrotado. As pessoas queriam ver o Ndungit, o barbudo, na altura. E aí o Cota claramente jogou muita bola. Eu vi algumas imagens e eu vi, de facto, tecnicamente. Terceiro lugar, Cota. Enfim, terceiro lugar. Complicado. Terceiro lugar, Flávio Amado. Okay. Quarto. Eu estou a dizer aqueles que eu vi. Eu sei que os Sim, membros sim. vão ficar chateados comigo, porque o Lufemba, porque eu estou a dizer os que eu vi. Quarto e quinto. Quarto, Jesus. Cota Jesus. Yeah. Agora, se calhar também vão dizer, se eu estou a escolher os ponta de lança. Epa, eu fui ponta de lança. Agora os defesas também estão ver aqui. Escolhem também os defesas. Quinto lugar. Quinto lugar. Se vão arranjar problema. Quinto lugar. Só falta um, já foram 4. Aquá, Não, mas é muito Ndungit, difícil, muito difícil. Jesus, Flávio, quinto. Não, mas é muito difícil. Só falta um, Cota, já foram 4. O quinto mesmo é que é difícil, são muitos. Ou prefere ficar por 4? Vamos ficar com o top 4? Não, mas são muitos. Tá bom, pronto. Vou avançar por um Paulão. Paulão, médio. És Benfica. Paulão. Sim. Cota, para fechar? Espera, ainda podia aumentar outro. Não, só André queremos mesmo top Campos, 5. Zé Calado, Não, corta, Gilberto. produção. Não queremos. Não... Esses 5 são os melhores para o Igor Nascimento. Entre outros, eu acho que. Mas Cota, é 3 muito nomes. complicado. 3 nomes que acha que deviam estar aqui conosco. Bom, 3 nomes. Mais uma vez o Aquá. O Aquá já recebeu o convite, ele já sabe. O Aquá, o Zé Calanga, Ok, Oliveira Gonçalves. boa. Cota, muito obrigado pela presença. Foi bastante satisfatório para nós nesse primeiro episódio termos alguém que conhece o futebol angolano na sua gênese, que conhece a realidade dos futebolistas, e só esperamos que os trabalhos na ANFA corram bem e que tudo dê certo. Olha, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. É sempre um prazer falar de futebol, por isso que eu estou aqui a perguntar já. Falar de futebol, nós não nos cansamos. Conhecemos muita história do nosso futebol e a gente pode estar aqui a falar durante horas e horas, contando anedotas e enfim. Mas, contudo, obrigado pelo convite e espero voltar mais, de fato. Espero que me convidem mais vezes para podermos falar do futebol. Foi muito bom estar aqui, podemos falar do nosso futebol de um modo geral. Quanto à ANFA, a ANFA vai continuar a fazer o seu trabalho. Certo. Também informar que nós estamos em final de mandato e próximo ano, como é óbvio, vamos realizar eleições. No princípio do próximo ano vamos realizar a Assembleia Geral, em que vamos eleger a Comissão Eleitoral, o Regulamento Eleitoral e aqueles trâmites todos. E para ver se antes do mês de junho consigamos realizar as eleições que vão de facto, portanto, votar aquele que será o próximo Os órgãos sociais que vai dirigir a todo. FAF. E óbvio, eu vou voltar a me candidatar para continuar a levar avante este projeto que nós Certo. criamos. Agradecer também à nossa audiência. Sei que esse primeiro episódio é muito especial para mim, é especial para a minha equipa. Agradecer a 7 Partners, a Um Clique e principalmente a vocês, e espero que acompanhem os próximos episódios.